Olá, seja bem-vindo a mais um módulo do nosso curso de Direito Eleitoral. Eu gostaria de saudar a todos que participam conosco dessa experiência e fazer uma breve apresentação. Eu sou João Eliofar de Jesus Vilar, sou procurador regional da República, atuo na Procuradoria Regional da República da 4ª Região, no estado do Rio Grande do Sul, sede em Porto Alegre. E ali eu tive uma longa experiência com direito eleitoral, pois fui procurador regional eleitoral substituto de 2000 a 2004 e depois de 2004 a 2008 atuei como procurador regional eleitoral titular. Foi uma experiência longa, especialmente com o tema que nós vamos abordar no dia de hoje, que são as ações eleitorais. Foram inúmeras ações judiciais eleitorais ali propostas e participação em outras tantas, e creio que isso permite que nós possamos trabalhar esse tema de uma forma mais prática, que é o objetivo do curso. O objetivo do curso não é apenas teórico, não é de uma abordagem teórica, mas uma abordagem mais ligada à experiência. E esse é o nosso objetivo. E antes de nós entrarmos concretamente no objeto do nosso estudo, que são as ações eleitorais, eu gostaria que nós, para que pudéssemos compreender qual o propósito das ações eleitorais, a que elas se destinam, nós precisamos antes olhar para o próprio processo eleitoral. Nós sabemos que a saúde da democracia representativa depende demais da eficácia do processo eleitoral. Quando eu falo em eficácia do processo eleitoral, eu estou me referindo à correspondência que deve haver entre a vontade que o eleitor expressa e o resultado das urnas. Ou seja, que haja uma correspondência o mais fiel possível daquilo que é a vontade do eleitor e daquilo que se revela nas urnas quando da apuração das eleições. A partir dessa perspectiva, nós temos que entender, embora fale-se muito em crise de representatividade hoje no Brasil, quer dizer, existe uma concepção, um sentimento, né, de que a classe política não representa a sociedade. Quer dizer, o representado, que é o eleitor, o membro, o cidadão, não se sente representado pelo parlamentar, ou pelo líder político, por aquele que ocupa uma posição na classe política. Embora isso aconteça, o que nos interessa aqui para efeito do nosso estudo, não é possível nós estudarmos as causas desse fenômeno, etc., não é objeto da nossa abordagem hoje. Mas o que nos interessa entender, e é importante que entendamos, é que o modo como se estabelece a representatividade, o modo como a democracia representativa encarna seu propósito, o modo como ela se estabelece concretamente, é através das eleições. Essas eleições depende de um processo extremamente complexo, que nós chamamos de processo eleitoral. Começa lá nas convenções partidárias e passa pela campanha, até chegar nas eleições e a diplomação dos eleitos. E o período mais crítico, mais problemático, mais dramático, vamos dizer assim, é justamente a campanha eleitoral, né? Esse período em que a disputa se estabelece, em que a competição se concretiza e há uma férrea, né, uma férrea disputa pela conquista do voto do eleitor, né? Esse processo se desenvolve de um modo que muitas vezes gera uma série de conflitos e uma série de problemas que podem afetar esse valor que se procura garantir, que é essa correspondência da vontade do eleitor com o resultado das urnas.
Então, eu quero que isso fique claro, porque a campanha ela pode se desenvolver normalmente, esse é o objetivo, mas normalmente não, mas em regra não é isso que acontece. O que acontece é que ela acaba por se caracterizar por uma série de distorções, abusos, que podem afetar aquilo que se quer alcançar durante esse processo. E as ações eleitorais existem justamente como um instrumento para fazer garantir, para evitar, ou para corrigir, ou para reprimir os vícios que podem afetar o processo eleitoral. Então, o que se verifica aqui, quando se estabelece quando começa a campanha eleitoral, há um direito material que se estabelece e que é tutelado por estas ações que nós vamos estudar. Esse direito que se estabelece não é um direito apenas dos atores do processo eleitoral. O direito a que me refiro é o direito a uma competição justa, o direito direito a eleições limpas, direito a eleições justas, que se passem de forma correta, de maneira que a competição se estabeleça sem abusos, sem privilégios, sem distorções. Esse direito é um direito que transcende, né, a vontade, o patrimônio, vamos dizer assim, dos candidatos, dos partidos políticos, porque, aliás, transcende até o próprio eleitor, porque a sociedade não é formada apenas de eleitores. Há um interesse de toda a comunidade, então, em que esse processo se passe de forma justo, né, limpo, saudável. Justamente por se caracterizar um direito que transcende o interesse das próprias partes que participam do processo eleitoral, é que o Ministério Público se legitima como principal, tendo em vista essa característica de órgão representativo, órgão encarregado da defesa judicial dos interesses da sociedade, o Ministério Público sempre tem legitimidade dentro do processo eleitoral. Digo isso porque há, às vezes, uma tendência em si, às vezes até com eco ainda um pouco tímido, mas já com um certo eco no TSE, no sentido de que as questões, os problemas e os conflitos do processo eleitoral deveriam ser deixados à conta dos partidos políticos e daqueles atores que participam do processo. Não deveria haver uma intervenção tão profunda assim do Ministério Público e de outros órgãos de defesa da sociedade. Mas, na verdade, o interesse não é apenas desses atores, e é por isso que o Ministério Público é o principal legitimado e é sempre legitimado para propor as ações eleitorais relativos aos conflitos que surgem durante a campanha e durante o processo eleitoral. Então, nós vamos, a partir dessa perspectiva, entendendo que esse é o valor que está em jogo, entendendo que as ações eleitorais constituem esse instrumental posto à disposição das partes e do Ministério Público para a defesa dos direitos a uma competição justa, o direito à lisura do processo, etc., etc., que nós vamos, tendo isso como pano de fundo, vamos estudar as ações eleitorais existentes. Aqui nós temos aqui, vamos iniciar com a ação de investigação judicial eleitoral, a AIGE, né? A AIGE, que é a principal ação judicial dentro da campanha eleitoral, e ela tem uma importância não só por conta das hipóteses de cabimento dessa ação. A importância da AIGE, ela é muito grande justamente porque constitui uma ação que estabelece um rito que é seguido por diversas outras ações. Sempre que uma ação tem como possibilidade
como pretensão da parte a cassação do registro ou a cassação do diploma do candidato, essa ação, mesmo que não seja uma ação com as hipóteses de cabimento da ação de investigação judicial eleitoral, todas as outras ações que impliquem cassação do registro ou cassação do diploma, observarão o rito da AIGE. Daí a importância de nós estudarmos com profundidade o procedimento da AIGE, as hipóteses de cabimento da AIGE, porque ela é o leito comum de diversas outras ações que desembocarão neste mesmo rito quando forem propostas. Então, nós temos aqui no nosso quadro onde é que você encontra o rito procedimental da AIGE. O rito é o do artigo 22 da Lei 64 de 90 e, como eu observei, esse rito se aplica a todas as ações que implicam cassação do registro ou do diploma do candidato. Nós podemos ver aqui na resolução do TSE para estas eleições, a resolução 23.398, que o artigo 22 dispõe: as representações que visem apurar as hipóteses previstas nos artigos 23, que é a questão da doação ilícita de recursos por pessoa física, 30A, que é a captação ilícita de recursos, 41A, captação ilícita de sufrágio, 73, 74, 75, 77, que dizem respeito às condutas vedadas ao agente público nas eleições, o artigo 81, que também diz respeito à doação ilícita de recursos, só que por pessoa jurídica. Todas essas hipóteses, algumas implicam inelegibilidade, outras implicam cassação de registro, cassação de diploma e inelegibilidade. Todas essas hipóteses, todos esses casos, todas essas condutas, quando questionadas judicialmente, as respectivas ações observarão o rito estabelecido pelo artigo 22 da Lei Complementar 64/90, sem prejuízo da competência regular do corregedor eleitoral. Como você vê aqui, há um rito comum para todas essas ações, e o rito comum é justamente o rito da AIGE, razão porque é fundamental que compreendamos com clareza esta ação, e é isso que nós vamos nos deter de forma bastante... Vamos tentar aprofundar o tanto quanto possível num curso desta natureza, para que não haja dúvida com relação a como se procede esta ação, quais são as suas hipóteses de cabimento, justamente porque é a ação cujo rito se emprega em diversas outras ações que também nós vamos estudar aqui posteriormente. A AIGE, ela é uma ação que se destina à repressão do abuso de poder econômico, do abuso de poder político e do uso indevido dos meios de comunicação. São essas as hipóteses de cabimento especificamente da ação de investigação judicial eleitoral prevista ali no artigo 22. O conceito de abuso de poder, o que é poder? A primeira coisa que nós temos que refletir aqui é a questão do poder, que eu faço uma conceituação aqui, é a aptidão que possui um ente de modificar a realidade, de transformar a realidade. Poder é a capacidade que um ser tem de concretizar faticamente sua vontade. O sujeito que tem a possibilidade de transformar sua vontade em fato, de interferir na realidade, produzindo modificação, tem poder. Essa capacidade de alterar a realidade, de interferir, de mudar o caminho das coisas, isso é poder, né? E o abuso implica esse tipo de interferência de um modo anormal, né? Com violação à lei, com desvio, com excesso, né? A pessoa que tem poder, ela já está numa posição de privilégio em relação a quem não tem. A AIGE já existe justamente porque existem pessoas que vão participar, que vão disputar
o pleito com maior privilégio em relação aos outros. Dependendo da posição financeira, da posição política, de um ator, de alguém que participe do processo eleitoral, é óbvio que essa pessoa terá uma posição privilegiada em relação aos demais. E o que a lei procura evitar é que o uso dessa posição não se reflita, não seja abusivo, não desvie, não distorça aquilo que se pretende alcançar dentro do processo eleitoral. Nós colocamos aqui um conceito de abuso de poder no quadro que você pode ver. Poder é a aptidão que possui um ente de modificar a realidade. Quer dizer, é a possibilidade de concretização fática da vontade de um ente, né? E o abuso implica desvio, excesso, violação à lei, né? E dependerá muito do exame do caso concreto. Não tem como você estabelecer um padrão de abuso de poder, um modelo de abuso de poder. Vai depender muito da situação específica que vai ser analisada em cada ação, em cada caso concreto que estiver diante do Poder Judiciário. Eu trago aqui um conceito de abuso de poder do TSE, de um julgado do TSE, que talvez nos ajude a compreender o que nós estamos estudando. O abuso de poder econômico, quer dizer, o abuso do poder financeiro, o uso do dinheiro de forma irregular, o uso de recursos financeiros de modo irregular no processo eleitoral, concretiza-se com o mau uso de recursos patrimoniais, exorbitando os limites legais, de modo a desajustar, quer dizer, estabelecer uma competição injusta, desequilibrar o pleito em favor dos candidatos beneficiários. Aqui nós temos um conceito de abuso de poder econômico que eu creio que é importante, que nos dá uma noção, com algumas referências, né, que é um uso anormal de recursos patrimoniais, normalmente, além, viola alguma disposição de lei, né, de algum modo afronta a lei, um assistencialismo excessivo, propaganda irregular, uso irregular de recursos financeiros, distribuição de vales combustíveis, enfim, um uso anormal dentro do processo eleitoral de recursos patrimoniais que desequilibra a disputa, favorece de modo anormal uma das partes que é o beneficiário do abuso do poder econômico. É importante nós meditarmos que é impossível se fazer eleição sem poder econômico. Quem vai participar de uma eleição deve ter poder econômico, porque senão não participa, senão não faz eleição. O sujeito vai ter que fazer propaganda, vai ter que contratar cabos eleitorais, vai ter que fazer viagens, vai ter que fazer carreatas, há uma série de atividades no processo eleitoral que exigem recursos patrimoniais. Mesmo porque o processo da campanha tem um objetivo de viabilizar a imagem do candidato, influenciar a vontade do eleitor, e isso custa dinheiro. Sem poder econômico não há eleição. Mas a questão é o modo como isso vai se processar, né? O uso do dinheiro é possível, o uso de recursos patrimoniais é pressuposto de qualquer campanha, é necessário, mas deve se processar de um modo regular, né? Justamente por isso, justamente porque o abuso de poder econômico pode tornar anormal a disputa no processo eleitoral, nós podemos dizer que o bem jurídico tutelado na AIGE é a normalidade e a legitimidade da eleição. Portanto, a conduta deve ser grave o suficiente para afetar esse valor tutelado pelas normas que regem a matéria. É isso que diz a Constituição, no artigo 14, parágrafo 9 da Constituição, e os artigos 19 e 22 da Lei Complementar 6490, que o abuso tem justamente essa característica fundamental que deve guiar o intérprete no momento de fazer a avaliação se há ou não abuso de poder econômico num fato concreto. Quer dizer, essa conduta afetou a normalidade da eleição, feriu a legitimidade do processo. Não é qualquer ilegalidade que vai implicar abuso de poder econômico. Não é qualquer
uso irregular de recursos, que vai caracterizar esse tipo de ilícito. Mas há necessidade de se fazer esta avaliação, que é um pouco delicada e vai depender muito da situação específica, se a normalidade, se aquilo é anormal, se aquilo afetou a normalidade e a legitimidade da eleição. Nós vemos aqui no artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar 6490, a expressa disposição de que, para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade. Veja bem, apenas essa valoração, que é uma valoração delicada. Como é que nós saberemos se um fato é grave ou não, né? O que é que nos dá um norte para definir o que a lei chama aqui de gravidade das circunstâncias que o caracterizam? O que a lei está querendo dizer é que houve um período em que o TSE exigia que o abuso de poder econômico afetasse o resultado da eleição. A parte autora da ação de investigação judicial eleitoral, além de provar um fato econômico que caracterizava uma certa irregularidade dentro do processo eleitoral, ele deveria demonstrar, deveria comprovar nos autos que essa anormalidade afetou o resultado, que o resultado seria diferente caso não ocorresse aquele abuso do poder econômico. Quer dizer, era quase uma prova diabólica, porque o sujeito tinha que demonstrar matematicamente que o resultado das urnas seria diferente se aquele abuso não tivesse ocorrido. Muitas vezes o sujeito conseguia provar o abuso, conseguia comprovar a irregularidade, mas não conseguia demonstrar nos autos que aquele fato implicou matematicamente uma distorção das eleições. Aos poucos, inclusive a partir de um julgado em que o próprio ministro Sepúlveda pertence faz referência à prova diabólica, que essa prova não é possível de se fazer, não tem como se fazer, a jurisprudência evoluiu e começou a exigir uma certa potencialidade lesiva, não mais um resultado matemático, não mais uma comprovação matemática das consequências do abuso do poder econômico, mas uma certa potencialidade para afetar o resultado. A parte teria que demonstrar que aquela conduta foi grave ou suficientemente tinha uma capacidade de interferir sobre o resultado das eleições. E, por fim, essa é uma redação que vem com a Lei Complementar 135, que é a lei da ficha limpa, se estabeleceu que não mais interessa nenhuma dessas questões, mas apenas o quanto é anormal aquele fato, o quanto aquilo afeta o sentimento de que a eleição foi limpa, legítima, quanto aquele abuso desacredita ou não a eleição, o quanto isso é grave para macular a legitimidade da eleição. É isso que diz aqui a redação do artigo 22. Então, vamos ler novamente. Então, o artigo 22.16 diz que não será considerada mais a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Na época da potencialidade lesiva, o TSE criou uma interpretação de que já caminhava nessa direção da gravidade, quando diz que o exame da potencialidade não se prende ao resultado das eleições. Importam os elementos que podem influir no transcurso normal e legítimo do processo eleitoral, sem vinculação com o resultado quantitativo. Isso aqui que é fundamental. Não interessa se fulano ia ganhar, se ele pode até perder as eleições e sofrer as consequências do abuso de poder econômico, porque não é isso que está em jogo. Está em jogo se a conduta dele é grave ou não. Note que aqui esse julgado aqui do recurso ordinário 1445 diz que o que importa são os elementos que podem influir no transcurso normal e legítimo do processo eleitoral, número 1, sem qualquer resultado quantitativo.
e se isso afeta a relação isonômica, a relação de igualdade de chance que deve haver entre os candidatos. Ok? Seguindo aqui, eu tenho alguns casos, né, em que eu gostaria de fazer um breve estudo para que nós possamos compreender essa questão da natureza do abuso de poder econômico. Aqui tem um caso, por exemplo, distribuição de combustível em troca de propaganda eleitoral nos automóveis. Aqui é uma questão em que o candidato fez uma espécie de negociação, né? Que é irregular. Ele cometeu aqui uma irregularidade. Ele distribuiu o combustível e, em troca, ou seja, quem se beneficiava daquela distribuição de combustíveis teria que veicular propaganda eleitoral no seu automóvel daquele candidato. Essa era a negociação, né? Isso é irregular, porque nós vemos aqui, note o que diz aqui o artigo 37, parágrafo 8º. A vinculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para esta finalidade. Mas esse candidato violou essa norma, quer dizer, distribuiu combustível em troca de propaganda eleitoral, cometeu uma irregularidade, e o TSE chegou à seguinte conclusão: embora haja uma irregularidade, como foram poucos automóveis, essa conduta, conquanto irregular, não foi suficiente para, não teve gravidade suficiente para ferir a legitimidade das eleições. Esse é um tipo de caso que é um limite. Nós diríamos que aqui a interpretação é muito difícil de se fazer. Há uma irregularidade, o intérprete vai deitar os olhos sobre essa irregularidade. É grave ou não é grave? Esse balanço, no curso que nós tivemos sobre esta matéria, o curso presencial, muitos acharam que isso aqui é grave o suficiente para ferir a legitimidade das eleições. Outros acharam que não, que é uma conduta irregular, deve ser punida com multa, etc., mas não o suficiente para caçar para uma sanção tão grave quanto a cassação do registro dos candidatos ou das eleições. Outra questão que eu gostaria de levantar aqui para análise da questão do abuso de poder econômico, um dos modos como se concretiza o abuso de poder econômico, é a excessiva contratação de cabos eleitorais, né? Nós sabemos que é legítima a contratação de cabos eleitorais. Mas até onde é legítima essa contratação? Qual é o limite para a contratação de cabos? Hoje existe a mini-reforma eleitoral, prevê esse limite, mas antigamente não havia essa previsão. Existem casos, principalmente em cidades do interior, em que um candidato a prefeito, por exemplo, contrata. Nós já tivemos casos de 6% da população, 7% do eleitorado de cabos eleitorais. É óbvio que isso não é normal. Embora não houvesse uma norma dizendo que essa contratação é ilegal, é fácil perceber que aqui é uma normalidade, uma quebra. A contratação excessiva de cabos, uma coisa que vai além. Hoje a lei hoje prevê que o máximo que se pode contratar, o limite, é de 1% do eleitorado. O máximo que um candidato pode contratar. Mas o sujeito contrata 10% do eleitorado. É óbvio que isso desequilibra a disputa, embora na época em que essas coisas aconteceram não existisse uma lei dizendo é ilegal, é fácil perceber que o uso do poder econômico, nesse caso, vai implicar um desequilíbrio na disputa, vai implicar o uso, um privilégio em favor daquele que se beneficia desse tipo de conduta. Aqui o artigo 100A, né, nós temos a redação da lei, a nova redação que a mini-reforma eleitoral concedeu à lei das eleições, diz isso, né, que essa contratação está limitada, não excederá 1% do eleitorado. Então, é uma hipótese em que se demonstra o uso
irregular do poder econômico. Nós vamos continuar a tratar desse assunto logo mais, no próximo, daqui a alguns minutos.